A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida, amém? Abra comigo no livro de Mateus, aleluia, Mateus, capítulo 15, vamos ler do verso 21 ao 28, que fala a respeito, né, da filha da mulher cananeia, a cura da filha da mulher cananeia. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor. Venha ministrar nos nossos corações, Senhor. Venha ser consolo, venha ser bálsamo, Senhor. Pai, venha ser refrigério para essa alma abatida, para essa alma cansada. Paizinho querido, alcança, Pai. Restaura, cura, Senhor. Mas principalmente, Senhor, salva, Pai, no nome de Jesus Cristo. Paizinho querido, Senhor que deu Jesus Cristo para morrer por nós, Senhor. A palavra é verdadeira, é pura, é eficaz. Jesus foi o sacrifício vivo, Senhor. Pai, pode procurar em todas as religiões, mas é em Jesus que encontramos a paz, é em Jesus que encontramos a libertação, é no seu sacrifício por nós, Jesus Cristo de Nazaré, que nós temos a vida restaurada, transformada, porque nesse nome há poder. Nesse nome há poder. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ó, e saindo Jesus dali, foi às ribeiras de Tiro e de Sidom. Então Jesus saindo ali de Cafarnaum, ele foi para a fronteira, né, de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles términos, né, ali das fronteiras, clamou, né, essa mulher clamou desesperadamente, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada por demônio. Aleluia. Então ali, essa mulher foi até Jesus. Para essa mulher, né, cananeia, uma mulher que já, tipo assim, aos olhos ali de judeus, eles não se davam, né? Era uma guerra desde quando ali Josué teve ali de Jesus, quando ele entrou ali, teve de Deus, né, aquela autorização, quando eles ganharam, né, a terra prometida, e ali se encontravam os cananeus, ali tem essa batalha, essa guerra, quando Josué entrou na terra prometida. Né? Então, sempre teve uma divergência entre o povo judeu e os cananeus, né? E muitos cananeus ali se envolveram com mulheres judias, né? E ali eles adoravam outros deuses também. Ali teve uma contaminação, né? Porque os cananeus, eles adoravam outros deuses. Então, não tinha uma boa relação. E os judeus, para não se contaminar, eles faziam de tudo para não se relacionar com esse povo, né? Então, ela saiu gritando. Primeiro, ela já foi ousada porque ela foi gritar para um judeu. Ela já tinha ouvido falar de Jesus, o profeta que curava, né? Aquele homem que curava, aleluia, que aos olhos dela ela não tinha visto, ela não sabia quem era, mas ela sabia que ali era a fonte para a cura da filha dela. E ela clamou, ela não se importou, ela falou alto. Primeiro, uma mulher falar com um homem naquela época era muito complicado. A mulher não tinha essa liberdade de poder falar com o homem, quanto mais em público, né? Em voz alta, ali onde ela clamou, ela desesperadamente ela gritou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada por demônios. Então aquela mulher já tinha um entendimento de que o problema da filha dela era espiritual, era demônios que atormentavam a filha dela. Ela já estava tendo um entendimento que toda cura que ela pôde buscar, tudo que ela pôde fazer pela filha dela, ela tinha feito. Então, ela tinha já essa conclusão que a filha dela era atormentada por demônios, que era algo espiritual. Então, ela olhando ali já para Jesus como aquele que poderia libertar espiritualmente a filha dela, nós já vemos um ato de grande fé daquela mulher, né? A ousadia, aonde ela não se importou com o que iam dizer, mas ele não lhe respondeu palavra alguma. Então, imagina ali uma petição de uma mulher, né, diante de todos, e já era uma forma incorreta, né, dela chegar, mas ele ignorou, né, mesmo ela ali chamando ele de filho de Davi, que também não era digno de uma cananeia chamar Jesus de filho de Davi. Somente ali os judeus usavam esse termo, né, somente eles usavam esse termo de chamar o Messias de filho de Davi. E os seus discípulos, se achegando, lhe rogaram,
dizendo: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Então ali ele estava dizendo assim: olha, mestre, faça algo por ela, porque ela está gritando atrás de nós, uma mulher gritando, nós homens aqui, né, os discípulos e o Senhor, né, tipo, acho que eles ficaram constrangidos, olha, vai causar problema, vai trazer mais problema, despede, faça logo. Mas ali Jesus tinha uma intenção de ensinar algo para os discípulos. Naquele momento ali, Jesus, ele não queria somente fazer um milagre, mas ele queria também dar uma lição em tudo que Jesus fez na face da terra, foi para nos ensinar algo. E ele respondendo disse: não sou enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele dizendo assim, né? Não era bem isso, mas Jesus usou esse termo para que eles entendessem o que ia acontecer ali. Então ele dizendo como se a missão dele fosse somente para os judeus, né? Exclusivamente dos judeus, para ver qual era a consciência dos seus discípulos, né? Então, quando Jesus disse isso, não sou enviada a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ali ela foi meio que, ela foi rejeitada ali naquele momento. Mas se ela desse atenção para os pensamentos que veio na memória dela ali de rejeição, né, talvez, se ela desse importância para o sentimento dela, ela não ia conquistar, né? Se ela tivesse dado voz àquele sentimento que nós carregamos, às vezes da rejeição, de quando ouvimos um não, quando nós somos repreendidos, ela talvez não teria alcançado o milagre dela. Ela não olhou para o sentimento, ela não deu trela para o sentimento, porque o sentimento muitas das vezes nos confunde. O sentimento de ira faz que nós falamos coisas que não era para falar, tomamos atitudes que não era para tomar, deixamos de fazer o que era para fazer. Então, esse momento, essa mulher, ela não deu ouvido para a voz do sentimento que habita dentro de cada um de nós. Ela calou o seu sentimento, ela olhou para a sua necessidade, ela olhou para o mestre, ela sabia que ali estava a fonte. Assim tem que ser a minha vida e a tua vida. Não olharmos para o sentimento, mas olhar para o foco que é Jesus, olhar para ele, ir em direção dele e esquecer o que o mundo fala e fazer a vontade do Pai. Porque dia e hora nós não sabemos em que ele volta, em que ele busca a sua noiva. Mas os sinais estão aí, estão às portas, né? Jesus, ele está às portas. E eu creio que ele voltará a buscar a sua noiva. E que nós venhamos estar focados em falar não para as coisas carnais. Que nós venhamos estar focados em Cristo e começar a negar todas as coisas da nossa carne, do desejo, né? Das conquistas. Mas olhar para Cristo é buscar primeiramente o reino dos céus, buscar primeiramente a Deus, né? E tudo mais será acrescentado, né? Se não acrescentado nessa vida, mas Deus tem algo poderoso e santo para derramar sobre a nossa vida. O que Ele tem para nós, nossos ouvidos nunca ouviu, nossos olhos nem sequer viram e nem sequer desceu no nosso coração. É o que Deus tem guardado para cada um de nós. Então ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então agora ela já troca a sua posição e começa a chamar ele, né, de Senhor. Ela já se prostra diante dele adorando. Ela primeiro chegou gritando, falando filho de Davi, e ali quando ele disse que não podia fazer nada por ela, que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, que era uma missão exclusiva para Israel, ela então ali se joga, né, ela se ajoelha diante do Senhor e já muda completamente ali e começa a adorá-lo. Ao invés dela, tipo, eu não vou mais buscar dele. Imagina, ele está me ofendendo, ele está, né, me excluindo, ele diz que não veio por mim. Né? E quantas das vezes a gente, por passar por algum problema, alguma dificuldade, nós queremos excluir Deus da nossa vida, né? Muitas das vezes a gente murmura, a gente fala, tem pessoas que falam que não vale a pena, né? Eu vou desistir, eu vou mesmo pro mundo, eu vou mesmo correr atrás de conquistar com a força do meu braço. Esquece de pedir a opinião do Senhor, né? Às vezes Deus está nos lapidando, e ali Jesus estava lapidando aquela mulher para testar de qual matéria ela era feita, para testar qual era a verdadeira fé dela, qual era a verdadeira intenção dela, e para dar uma lição aos seus discípulos, para ensinar os seus discípulos qual era a verdadeira intenção de Deus em Jesus passar pela cruz, em ele ter que ir até a cruz. O que significava aquilo? Aleluia. E respondeu
E respondendo ele disse, né? Então Jesus, não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Agora, né, Jesus ali compara ela com os cães, compara ela com os cachorrinhos, uma forma de provar novamente a sua fé. Veja, já era ali, né, o Senhor pela terceira vez ali reprovando, né? Primeiro ele ignorou, depois ele disse que não era bom, né? Que ele só tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e agora ele dizendo que não poderia lançar os pães aos cachorrinhos. E aquela mulher, ela disse assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então ela tomou um lugar como de cão. Isso, ela se humilhou no mais baixo nível ali, admitindo: sim, Senhor, eu necessito da sua ajuda. Eu necessito, realmente eu sou o vermezinho de Jacó. Realmente eu sou pequenina. E quantas das vezes o Senhor quer que nós venhamos diante dele, nos humilhando e dizendo: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Se o Senhor não for comigo, não tem como eu ir. Se o Senhor não fizer, não tem como eu fazer. Às vezes o Senhor nos permite ir no extremo da situação para que nós venhamos ser totalmente dependentes dele. Ele deixa chegar ali no nível, né, de humilhação, para que nós venhamos olhar para ele, para o alto. Às vezes nós chegamos no fundo do poço. Quantas das vezes nós chegamos, né? Eu mesmo, Deus permitiu na minha vida eu estar lá no fundo do poço, né? E naquele momento só poder olhar para Ele, aonde eu não ter aonde me agarrar, não ter aonde me segurar, né? Não ter com quem contar e olhar somente para Ele. Né? Às vezes você fala assim: ah, mas você teve um teto, você não ficou totalmente desamparada. Mas eu digo, é aquele amparo da alma, é aquele aconchego, aquele amor que alguém possa chegar e falar: eu estou com você. E eu vou dizer para você, esse amor nós só encontramos em Deus. Esse amor que Ele está conosco em toda e qualquer situação. Sabe que quando você está passando pelo pior da tua vida, mas você sente que você está sendo cuidado. Você sente que o pior poderia ter acontecido, né? Você poderia ter tomado uma decisão pior, mas o Espírito de Deus estava ali a todo momento, te socorrendo, né? Você estava buscando nele e ele nunca vai te desamparar. Então, no momento da tua dificuldade, não pensa: o Senhor está me humilhando. O Senhor está né? Ele abandonou, ele não quer nada comigo, não. Ele está testando de qual matéria você é feito. Ele está testando qual é o tamanho da tua fé. Ele está querendo te pôr num degrau maior. Aleluia. Ele quer que você faça como ela, dizendo ali: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. Isto é, se você passa, Senhor, se eu preciso passar, me ajuda, Senhor. Me ajuda, me direciona. Aleluia. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Quando ela se pôs ali como o vermezinho de Jacó, a necessitada, aquela que não é nada, né, diante de Deus, que necessita de Deus em todos os momentos da sua vida, o Senhor pôde fazer e olhar, né, o tamanho da fé. Ali nós podemos ver que Deus estava testando a fé daquela mulher, né? A fé é provada, mas uma grande fé tem uma grande provação. Aquela mulher naquele momento, ela estava ali se humilhando. Quantas das vezes se alguém falar assim, né, no momento que a gente está passando uma dificuldade com o filho, nós iríamos ficar calados, não ia responder, né, à altura. Não, ela se diminuiu realmente naquele momento e ela mostrou. Ela primeiramente rompeu aquela barreira de ter que enfrentar uma multidão, ela sendo mulher, para ir falar com homens, gritando, falando alto, pedindo socorro, usando um termo que não era, né, para ela, não era digno dela falar, filho de Davi. Então ali o Senhor viu o tamanho da fé dela. E ele respondeu: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Então ali nós vamos ver que o Senhor responde conforme a nossa fé. Deus vai responder conforme é a tua fé. Creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então o Senhor, se ele está te provando, ele está ali, né? Você está sentindo que está passando por uma guerra. Coloque a tua confiança no Senhor.
Comece a declarar que no nome de Jesus você é mais que vencedor. Comece a reconhecer diante de Deus que você não consegue. Não procure fazer da tua forma, do teu jeito. Não procura dar mais um jeitinho, mas entrega na mão do Senhor. E Ele vai fazer tudo que está disponível para nós, né? Tudo que Ele fez na cruz está disponível para nós. Mas nós temos que exercer a fé. Uma grande fé. Primeiro, o Senhor vai exigir de nós fé. Aleluia. O Senhor não vai olhar a sua dificuldade. Ele não vai responder às suas necessidades, mas a sua fé. A sua fé. Aleluia. Então, o Senhor ali, ele começa a dizer que aquela mulher teve uma grande fé. Aleluia. O centurião, aquele gentio, ele teve uma grande fé. E essa mulher também, agora que ela exerceu uma grande fé, no momento em que ela estava sendo aparentemente humilhada aos olhos humanos ali, né? Ela estava sendo provada por Deus. Ali os discípulos tiveram uma lição de que Jesus não veio somente para os judeus. Ele disse ali que ele veio para as ovelhas perdidas da casa do seu pai. Ele não veio somente para um povo, mas ele veio para todo aquele que nele crê, todo aquele que se dispõe a aceitar ele como Senhor e Salvador. Jesus, ele está disponível para mim e para você. Eu não sei o tamanho da sua necessidade, eu não sei o que você tem passado, mas olha para essa mulher. Ela estava aflita com uma filha endemoniada. E ela sabia que era somente Deus que poderia fazer por ela. Às vezes o processo, o momento em que você está passando, seja isso, um tormento, né? Ali, algo que vem de um espírito maligno, algo que está vindo uma opressão sobre você para testar a tua fé. É algo que vem para tentar te impedir de chegar até a tua bênção. Mas ela reconheceu, Senhor, eu não posso, porque as coisas espirituais nós temos que descer, diminuir, para que a glória dele cresça, para que o poder dele se manifeste, para que ele possa fazer por nós. Que você possa entregar o teu dia, a tua casa, né, os seus filhos diante do Senhor. Entrega, ora, interceda, mais do que nunca interceda pelos seus, mais do que nunca ore para que Deus alcance seus filhos, né? Jesus vai voltar e é triste se algum da nossa casa ficar. Que nós possamos alcançar esses, né, que estão por perto de nós. Que nós possamos falar do amor de Cristo, dizer o que a palavra do Senhor ela exige de nós. Exige fé, exige amor, honrar o pai, né? Honrar a mãe, mas amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazer para o nosso próximo. Aleluia. Que nós venhamos, né? Sei que o mundo está passando por grandes provações, está vindo grandes lutas espirituais, está vindo grandes coisas, né, para o ser humano passar. Mas em tudo eu vou dizer, aquele que está habitando no Deus Poderoso Santo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Descansará de qualquer forma, porque a nossa vida não é só aqui. A nossa vida nós temos uma promessa de vida eterna, né? Que nós venhamos avivar a nossa alma, que nós venhamos ter alegria na salvação. Que salvação é essa? É a salvação eterna. É o resgate do nosso espírito, é o resgate da nossa fé, é nós crer naquilo que Jesus fez, que as coisas não acabam aqui. Nosso Deus, ele nos fez do pó, mas ele deu sobre nós o Espírito Santo dele. Ele deu o Espírito, ele soprou o Espírito dele em nós, o fôlego de vida. E ele deu para nós o Espírito Santo através de Jesus Cristo na cruz. Então, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, aceite Jesus. Faça a oração de confissão dos seus pecados, né? Coloca a tua mão no peito, fala o teu nome e fala assim: Senhor Deus, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Pai, eu peço perdão das falhas, dos pensamentos, atos e ações, de toda potestade que pode ter tido legalidade na minha vida. Senhor, eu abro mão de todo engano, de toda idolatria, de qualquer coisa, Senhor, que possa ter tido legalidade na minha vida, Senhor. Pai, me ajuda, me perdoa, escreva meu nome no livro da vida. Meu Pai, seja comigo, que teu Espírito me acompanhe. E em nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Amém? Essa confissão de aceitar Jesus é dizendo que você aceita o sacrifício que Jesus fez por você na cruz, aonde cobre todos os seus pecados. E daqui por diante, desses pecados, Deus não lembra mais. Mas você tem que iniciar o Evangelho de Cristo, você tem que aprender sobre Jesus, aprender sobre o amor do Pai, né? Que deu Jesus para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Eu vou ler aqui para você uma passagem onde diz em João, capítulo 3, que diz assim: porque Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, nós temos que crer naquilo que Jesus fez, né? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, veja, alguns não quiseram a luz, que é Jesus, né? Porque as suas obras são más e não queriam que suas obras fossem reveladas. Mas Jesus, ele nos revela os nossos pecados. Ele perdoa. Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, quando nós aceitamos o sacrifício de Deus por nós, dando Jesus na cruz, nós temos os nossos pecados perdoados. Nós temos uma nova história para viver em Cristo Jesus, aprender qual é a vontade do Pai. É amar a Deus sobre todas as coisas, é pedir todos os dias para nós amarmos o próximo como quando Jesus nos amou, como o amor de Jesus, né? Que nós não conseguimos amar como Jesus, mas quando nós clamamos para o Espírito Santo de Deus nos ensinar a amar como Jesus ama, nós vamos amar. Você pode olhar alguém que fala assim, aquele dali não é digno, mas se você olhar e falar, Senhor, põe o amor que você tem por essa alma, porque Deus ama todos que Ele criou. E o convite está a todos para aceitar Jesus. Amém? O Senhor te ama. Ele quer muito, muito, muito que você vá morar com Ele na terra prometida. Ele tem vitória para dar para você, né? Esse é o convite de Jesus para nós, para que nós venhamos ter uma fé como essa mulher teve. Ela quebrou todas as barreiras. Ela quebrou todas as barreiras naquele momento para ir em busca do milagre dela, porque ela sabia que aquele problema era espiritual. E somente alguém vindo do alto, Jesus de Nazaré, poderia derramar sobre a vida dela esse poder, né, de libertar a filha dela, de dar esse milagre, né, que era uma guerra espiritual. E ali ela entendeu que somente Jesus, né, poderia, o filho de Davi, o Senhor, e ali ela o adorou dizendo Senhor. Então ali ela já deixou de olhar ele como um profeta, como um Messias, mas como um Senhor, né? Ali ela reconhecendo o próprio Deus, ali ela reconheceu a posição de Jesus. Quando você aceita Jesus, aquilo que ele fez na cruz, você está como essa mulher, exercendo a tua fé, né? E muitas das vezes você vai ter que lutar contra muitas coisas, contra muitas vozes, contra uma coisa que talvez você aprendeu desde pequenino, em adorar outras coisas, outras imagens, né? Outros deuses. Mas ela também tinha outro costume, ela também vivia no meio de um povo pagão, mas ela quis quebrar essa barreira, ela enfrentou essa barreira, ela criou uma coragem e ela foi até Jesus. Ela foi até Jesus. Então, Jesus hoje te convida, quebre essa barreira, dá um passo e você vai ver o cuidado, o zelo, o amor e a providência de Deus para a tua vida. Você vai ver a paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento. É uma paz em que o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas você descansa no Senhor, crendo e confiando que Ele está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, então você está guardado. Haja o que houver, venha o que vier, nós estamos guardados. Aleluia! Que o Senhor possa ter falado ao teu coração, como Ele falou ao meu. Que nós venhamos romper todas as barreiras, fronteiras, assim como aquela mulher. Ela saiu da fronteira, foi gritando ao Senhor. Ela quebrou ali os paradigmas, né? Ela quebrou essa fronteira ali, né? Ela ultrapassou aquela parte que ela não poderia.
de falar com um homem, de falar, né, gritar, filho de Davi. Ela se expôs. Não esconda o teu amor por Jesus. Aceita, né? A maior maneira de você declarar o teu amor por Deus é reconhecendo Jesus, o Messias, aquele que morreu por você na cruz, por mim e por você. Nele está o poder da vida e da morte. Com ele está o ouro e a prata. Com ele está a paz. Amém? Que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.